O que aconteceu com o filho que não sabia amar? Essa pergunta ficou pairando sobre a casa no vale como se fosse um cheiro antigo, familiar, insistente, impossível de ignorar. Jonas, curvado pelo tempo, sabia que a resposta não estava escrita em pedra, mas em pequenos gestos, nas visitas que vieram e nas ausências que falaram mais alto do que qualquer palavra. As manhãs dele tinham um ritmo próprio. O vento que descia das montanhas, o rangido da tranca velha da porta, a dança da fumaça da chaleira sobre a mesa. No centro da sala, encostado ao pé da cama, havia um baú de madeira escura, com marcas de mãos e de passo, e 3 fechaduras que Jonas olhava quase como um mapa. Não era só um lugar onde ele guardava papéis e moedas, era a síntese de anos de escolhas, apostas e renúncias. À noite, quando apagava a lamparina, ele ficava ouvindo o eco das chaves no bolso, imaginando rostos, lembrando nomes. Era ali, naquele espaço fechado, que residia o seu enigma mais antigo. A dúvida sobre quem, entre os filhos, amaria por amor e não por dever. Quando era jovem, Jonas fora chamado de tolo por apostar naquilo que ninguém via valor. Comprou lotes que pareciam pedra no deserto. Fez aplicações que os vizinhos chamavam de loucura e deixou de gastar em festas e roupas para acumular algo que, no fundo, ele próprio não sabia exatamente como chamar. Talvez segurança, talvez prova, talvez esperança. Anos depois, a fortuna que nasceu daquilo vinha em papéis e pequenos títulos, mas o que mais cresceu foi o silêncio ao redor de sua mesa. Filhos que crescem não são apenas corpos que se afastam. São escolhas que se solidificam em rotinas, em desculpas, em prioridades que empurram o outro para as laterais da vida. Jonas abriu um caderno gasto, com capa de couro rachado, onde anotava há décadas as pequenas coisas. Datas, lembranças, um telefonema distante, uma visita que durou meia hora. Ali, sem vaidade, ele registrava o que via. Havia uma folha dobrada, marcada com a palavra filhos, e embaixo, parágrafos curtos sobre cada um. Estevão, ambição polida, cortesia de vitrine, Sara, beleza que se cuida, coração frágil por detrás do espelho. Daniel, negociante, rápido nas mãos, lento para o afeto. Raul, sempre com pressa, presente por obrigação. Lina, humilde, acolhedora, rara em sua sinceridade. Jonas relia essas linhas como quem volta a uma carta antiga. Sem surpresa, mas com a urgência de quem sabe que o tempo é pouco. Decidiu então preparar uma prova. Não por malícia, não por vaidade, por necessidade. Queria saber a quem confiar aquilo que havia guardado com esforço e silêncio. Não se tratava apenas de dinheiro. Era confiança. Era a chave de sua casa. Eram memórias que ninguém mais poderia nomear. Nos dias que antecederam o banquete, Jonas tratou do baú como quem trata de um filho. Engraxou as dobradiças, trocou um parafuso, colocou 3 fechaduras e, ao girar cada chave, ouviu o som seco e metálico ecoar pela sala, um triplo batimento que parecia imitar os batimentos do próprio peito. Fechou o baú e, no canto, arrumou 5 envelopes que teria de entregar. Em cada um, colocaria um espelho do que cada filho já havia feito. Objetos simbólicos, uma palavra, talvez nada material. Escreveu bilhetes curtos para cada um, convidando-os a uma mesa. A sua mão tremia um pouco quando dobrou os papéis. O tremor não pertencia só à idade. Havia medo de acusar injustamente, de quebrar o que ainda era consertável. Jonas sabia que as verdadeiras provas não são armadilhas para punir, mas clarões que mostram o estado real do coração. Logo depois de enviar os convites, ocorreu algo que Jonas não esperava. Chegou uma carta de Lina. Ele a segurou como se segurasse a respiração. Não teve pressa para abrir. Deixou-a sobre o colo por alguns minutos, sentindo o peso da caligrafia simples e o cheiro da tinta. Quando abriu, leu devagar.
lembrando-se de quantas vezes tinha visto a filha na janela, com as mãos ressecadas de trabalho, sorrindo com os dentes que sobravam. A carta dizia, em palavras que não pediam nada, que ela receberia o pai de braços abertos se ele quisesse ficar. Que a casa não era grande, mas havia sempre um canto limpo e repasto feito com aquilo que sobrava. Havia linhas que falavam de fé simples, de cuidado com o terreno, de um desejo sereno de servir sem medir. A carta inteira dizia: Pai, recebi sua carta com alegria. Não preciso de nada que seja seu além de sua presença. Minha casa tem pouca comida algumas vezes, mas sobra lugar e sobra abraço. Traga sua manta e suas histórias. Se quiser, pode ficar o tempo que quiser. Se quiser, posso ir à sua casa. Não sei contar de valores e contas como você, mas sei cuidar de gente. Se o senhor me confiar algo, prometo guardá-lo com a mesma simplicidade que guardo minhas plantas, com água e atenção. Não quero ser responsável por coisas grandiosas, só quero cuidar. Com amor, Lina. Essas linhas foram como uma lâmpada acesa em um corredor escuro. Jonas leu mais de uma vez, deixando que cada frase assasse dentro dele. Não havia promessa de riqueza ali, apenas a oferta mais rara. Presença livre de interesse. A carta chegou num dia de vento, quando as folhas secas batiam na soleira, e deixou Jonas com uma esperança que não se atrevia a chamar de certeza. Uma esperança quente e tímida. Guardou a carta no bolso do casaco, junto ao caderno, e saiu para ver os outros filhos. Se você quer acompanhar até o fim, inscreva-se. Fique comigo enquanto sigo essa história. Há coisas que se descobrem no silêncio de um olhar, e outras que só se revelam depois que alguém resolve abrir um baú. A primeira visita foi a Estevão. A casa dele era uma construção nova, de cor clara, com portas que rangiam menos do que a casa de Jonas. Havia um carro na garagem e um portão eletrônico que se fechou com praticidade quando Jonas passou. Estevão os recebeu com um sorriso que parecia ter sido ensaiado. Apertou a mão do pai com firmeza calculada. Trouxe cadeiras confortáveis, ofereceu café engomado com charmosa educação. Tudo ali era cuidado com a aparência. Jonas olhou para o corte do terno, para o relógio brilhando no pulso de Estevão, para a fotografia da família sobre o aparador. Uma composição quase perfeita. Conversaram sobre trivialidades, o tempo, a saúde, as notícias locais. Em nome da conversação havia gentileza, mas nos olhos de Estevão havia uma pressa que não se permitia espaço para o abraço. A mulher dele, uma nora jovem e atenta, interrompia a conversa com desculpas delicadas. Tenho um compromisso. O bebê está dormindo. O jantar precisa de atenção. Nada rude, apenas uma eficiência que selava as entradas da casa. Jonas sentiu de novo o costume de ficar de fora. Quando tocou no assunto do banquete, Estevão sorriu e pediu alguns dias para responder, como se pedisse autorização para checar a agenda entre negócios e aparências. Ofereceu, com palavras, presença, mas com o timbre de quem já previa uma conveniência. Jonas viu isso, escreveu 2 linhas no caderno, como quem marca uma pedra no caminho, e partiu sem ressentimento, apenas com o peso de um filho que o tratava com cuidado, porém com medida. Havia amor em Estevão, mas também uma distância educada, uma presença que cabia em etiquetas. A casa de Sara mostrou outro tom. Sara cuidava-se com precisão, roupas bem passeadas, unhas vernizadas, a fala modulada. Morava em um apartamento que refletia luz e móveis modernos. Havia espelhos em que ela arrumava o cabelo antes que Jonas sequer tivesse parado na sala. Quando entrou, Sara sorriu, como se o rosto dele fosse um acessório a mais que precisava combinar com o conjunto. Ao mesmo tempo, havia uma fragilidade que ela escondia atrás de batons e risadas rápidas. Uma saudade de infância que às vezes vinha quando o silêncio invadia o quarto. Jonas sentiu uma pontada de compaixão ao observar Sara cuidar para que ele se sentisse bem. Ela preparou uma mesa bonita, falou de viagens,
de planos, com a voz levemente tensa. Em certo momento, Sara encostou a mão no rosto de Jonas, como quem valida a sua presença. Havia um choro preso na garganta dela, um ruído abafado que denunciava que debaixo da superfície polida existia dor. Sara falou de lembranças boas, mas teve o olhar que fugiu rápido quando Jonas perguntou se ela poderia passar a noite, se poderia vir no dia do banquete. Falou de compromissos, de um evento social, de uma agenda apertada. Jonas viu nas mãos dela o mesmo gesto que vira em Estevão. Carinho cuidadoso, que não se dispôs a ocupar o espaço que o tempo exige. Ao sair, Jonas anotou no caderno com letras miúdas: Sara, amor em espelho, se dissolvendo em afazeres. Ele não julgou, trazia o cuidado de quem já aprendeu que as pessoas são conjuntos complexos de necessidade e proteção. Entretanto, a ausência dela na mesa prometida se tornava mais provável a cada nova desculpa. Daniel era o próximo. Diferente dos irmãos, ele lidava com cifras e mercadorias. Tinha uma banca, um espaço de comércio pequeno, mas eficiente, onde tudo parecia medido, contado, cronometrado. Quando Jonas chegou, encontrou Daniel em meio a papéis, mexendo com números como quem respira. O lugar cheirava a café forte e tinta fresca. Havia uma régua com marcas de uso e um cofre pequeno encostado no balcão. Daniel recebeu Jonas com uma mistura de afeto e pressa. Havia em seus olhos um cálculo constante, como se avaliasse o tempo e o custo de cada gesto. Conversaram sobre coisas práticas, mas a conversa derrapou em um momento que Jonas não forçou. Mencionou, sem intenção de acusar, que preparara algo e que pretendia convidar todos para jantar. Daniel mordeu os lábios, notoriamente desconfortável. Não disse não. Disse, verei como organizo. E houve um espaço de silêncio que teve o som do argumento interno batendo como um martelo. Foi então que Jonas viu o tremor. Primeiro, a mão de Daniel hesitou, segurando uma caneta. Depois, os olhos dele começaram a se encher, não de lágrimas escorrendo, mas de um umedecer que denunciava a batalha. Era um tremor pequeno, contido, mas que se alastrava até o rosto, um sinal de quem se reconhecia falho. Daniel nunca fora de grandes abraços. Aprendera cedo a negociar, a contar, a projetar. O amor para ele talvez sempre fora uma conta sem conciliação entre o que se dá e o que se recebe. E ali, diante do pai, algo dentro dele rachou. Jonas percebeu a fissura sem dramatizar. Tocou levemente no braço do filho, gesto simples, sem perguntar nada que exigisse defesa. Daniel não recuou. Em vez disso, olhou para baixo, deixou escapar um soluço curto, e por um instante, a dureza que o identificava perdeu a borda. Havia culpa ali, e também a percepção de que um homem pode ter toda a habilidade do mundo para multiplicar somas e ainda assim ser empobrecido no jeito de amar. Antes de partir, Daniel apressou-se a arrumar papéis, como se esconder atrás de tarefas o protegesse. Jonas voltou para a estrada, com a imagem do filho, abrindo-se apenas em reflexo. No caderno, notou: Daniel, sabe contar, custa a saber dar. Esse registro soou menos uma sentença e mais um convite. Compreender que os números não contam tudo. Pela estrada de volta, o sol começou a baixar, tingindo as encostas de vermelho. Jonas caminhou com os passos medidos. A casa parecia outra quando ele voltou. As sombras mais longas, o baú ao canto, as 3 fechaduras refulgindo à luz do entardecer. Levantou-se e sem pressa foi até o baú. Contou os envelopes, ainda intactos, ainda sem destinatário. A chave do bolso tilintava e fez com que as fechaduras respondessem como quem recebe o calor da presença do dono. Enquanto ajeitava o caderno ao lado do baú, Jonas deixou a carta de Lina à vista, ainda com o perfume da tinta fresca. Algo na simplicidade daquela oferta de cuidado aqueceu o seu rosto. Não se tratava de escolher uma menina pobre por piedade.
Tratava-se de reconhecer onde o amor se colocava em ato e não em aparência. Jonas sentiu-se, pela primeira vez em muitos anos, aliviado e inquieto ao mesmo tempo. Aliviado por haver um porto que não requeria troca. Inquieto porque sabia que a prova apenas começaria. Ao fechar o caderno, reparou uma anotação antiga, quase apagada. Herança não é só legado material, é quem recebe a chave do seu íntimo. As palavras, escritas pela própria mão anos antes, soavam agora como uma bússola antiga que se recusa a perder a precisão. Ele sabia que abrir o baú, mais do que um simples ato administrativo, seria um gesto que poderia redirecionar vidas, acender culpabilidades, curar silenciosos ressentimentos. Pensou em como distribuiria os envelopes. Imaginou por um sopro as reações. Lembrou-se também de pequenas cenas. Uma mesa vazia, uma cadeira que sempre ficou intacta no canto, a sombra do filho que não ficou. A noite caiu com seu manto de estrelas, e Jonas acendeu a lamparina. A chama tremelicava ao compasso do vento que travava um pequeno duelo com a janela. Ele deixou a carta de Lina na mesa, o caderno aberto e os 5 envelopes dispostos como prometendo segredos. Deixou também um pequeno bilhete para si mesmo. Ser justo, ser piedoso, ser claro. Era impossível prever como cada um reagiria àquilo que receberia. Possível, sim, medir com alguma certeza quem já vinha regando o solo do amor. Quando o sono veio, veio também com sonhos que misturavam infância e negociações, campos floridos e papéis contados. Jonas sonhou que as fechaduras do baú se abriam, que os envelopes voavam como folhas ao vento, que os filhos chegavam à mesa sem desculpas. E no sonho, a figura de Daniel estava ali, mas havia algo mais suave no seu olhar, um arnês que segurava a pressa e permitia respirar. Jonas acordou com a mesma sensação que a manhã de uma promessa dá. Algo que ainda não aconteceu, mas que já se pode quase tocar. No dia seguinte, haveria mais visitas. Havia ainda Raul a quem ver, e a casa de Lina a ser alcançada pela trilha que cortava o vale. Mas naquele momento, Jonas sentou-se à mesa, olhou para o baú, para as 3 fechaduras e para os envelopes, e teve a consciência tranquila de que havia plantado uma pergunta, e que, em breve, veria as respostas desabrocharem. Havia também o medo sereno de quem fez tudo o que podia, sabendo que a mudança, quando vem, tem o ritmo próprio do arrependimento. Lento, urgente e humilde. E foi assim, com a carta de Lina no bolso do coração e a lembrança do tremor nos olhos de Daniel, que Jonas fechou a porta e foi preparar a mesa novamente. O banquete estava marcado. O baú esperava. As decisões, por ora, ainda repousavam sob a luz da lamparina. A trilha que levava à casa de Lina era um fio de terra entre pedras e ervas. Um caminho que Jonas já conhecia pelo som das folhas e pelo fungar do vento nas manhãs frias. Subiu calmamente, apoiando-se no cajado, e foi encontrando sinais do dia a dia dela. Um balde de alumínio encostado na cerca, botas pequenas secando ao sol, 3 vasos de cerâmica com folhas rijas. A casa era feita de madeira escura. A janela estava sem cortina, e de dentro havia um cheiro de sopa simples e de roupa lavada ao sol. Lina abriu a porta com as mãos marcadas pelo trabalho e o rosto lavado pela honestidade da vida que escolheu. Havia uma alegria quieta no modo como ela sorriu, não a alegria da conquista vistosa, mas a alegria de quem tem a certeza de um pão partilhado. Abraçaram-se com um afeto que não precisava de justificativas. Jonas entrou e sentiu pela primeira vez em muito tempo que o chão da casa pertencia também aos seus passos. Sentaram-se à mesa pequena. Lina trouxe uma sopa que tinha o cheiro de memória. Caldo simples com pedaços de legumes, um pouco de pão ontem seco refeito com azeite e ervas. Conversaram sobre coisas pequenas e profundas. Lina falou das plantas, do vizinho que às vezes trazia uma galinha a mais, de como cantava à noite para o vento.
Jonas ouviu, em silêncio, e contou histórias curtas de quando as crianças ainda cabiam no colo, das vezes em que tinham enterrado um cão velho, do primeiro lugar que comprara quando jovem, e de como tinha aprendido, da maneira mais dura, que guardar não é o mesmo que confiar. No quarto havia uma manta remendada, a cama feita com simplicidade e um pequeno altar improvisado com fotos infantis e um crucifixo de madeira. Lina fez questão de cobrir Jonas com a manta, ajeitando-o com ternura que não soava como pena, mas como reconhecimento. Ele dormiu ali naquela noite com a paz que vinha de não se sentir um intruso no próprio afeto. Pela manhã, antes que o sol subisse demais, Jonas caminhou com Lina pelo pequeno terreno que ela cuidava. Mostrou-lhe o caderno, contou a razão dos envelopes. Lina escutou sem surpresa. Havia nela a convicção de que certo e errado se confirmam nas ações de cada dia. Quando Jonas tocou no assunto da chave, ela sorriu e disse, com voz firme e leve, "Não quero poder. Quero a confiança que vem do cuidado. Não aceitaria um lugar de comando. Aceitaria um lugar de serviço." Jonas guardou aquelas palavras como quem encontra o que vinha procurando. Mas, conforme combinado consigo mesmo, Jonas foi também ver Raul. A casa de Raul ficava mais perto do rio. Encontrou-o num armazém improvisado, entre caixas e papéis, com as mãos marcadas pela pressa de quem sempre está por terminar algo. Raul recebeu o pai com cortesia. Durante a conversa, entre um pedido de materiais e outro, Raul falou da importância do trabalho e de como precisava organizar as coisas para sustentar a família. Havia nela um tom de defesa mais do que de indiferença. Raul curtia a sensação de ser útil e parecia crer que a utilidade era sua prova de amor. Jonas falou do banquete. Raul olhou para o relógio e teve o cuidado de explicar sua agenda. Havia entregas, um prazo, um ajudante sem experiência. Pediu desculpas com a leveza que costuma vir de quem não quer ferir. Não foi uma negativa seca. Foi um ajuste de prioridades. Jonas entendeu. A ocupação frequente vira desculpa quando não se coloca um outro corpo em primeiro lugar. Anotou no caderno. Raul. Amor que se mede em tarefas. Falta presença de sobra. Raul tocou o braço do pai como se quisesse reafirmar afeto com um gesto rápido, e Jonas sentiu que, embora houvesse carinho, ele nunca fora chamado a ficar sem agenda. Voltando para casa, o crepúsculo alinhou sombras compridas. As visitas tinham sido espelhos. Numa delas, o brilho controlado da cidade. Noutra, a pressa dos papéis. Numa terceira, a mão estendida que convidava a ficar sem cobrar nada. Jonas guardou no peito essas imagens e foi preparar a mesa para o dia do banquete. Haviam respostas, sim, mas também o mistério de quem realmente estaria disposto a sentar-se sem olhar para o relógio. No dia marcado, a mesa ficou posta com simplicidade. Pratos antigos, um jarro de água, um pão caseiro. A lamparina acendeu cedo, como querendo ceder lugar à conversa que viria. Chegaram poucos. Lina, que veio a pé com o casaco velho. Daniel, que apareceu por fim de tarde, roupa um pouco amarrotada e olhar que oscilava entre a pressa e a vergonha. Raul mandou uma mensagem desculpando-se. Teria que trabalhar até mais tarde. Estevão e Sara não apareceram. O eco da casa ficou mais pesado, mas Jonas permaneceu sereno. Aquela mesa não precisa de volume de gente para mostrar a verdade. Fez questão de que os convidados se sentassem. Abriu o baú no centro da mesa. A madeira rangeu com a mesma voz de outras manhãs. As 3 fechaduras, colocadas com cuidado, receberam as chaves que Jonas girou uma a uma. O som que saía era preciso. Metal sobre metal. O clique seco que se multiplicou na sala como um pequeno sino. Cada fechadura aberta parecia soltar uma memória. Havia ali um sentido litúrgico, como se aquilo que estava por vir fosse mais sacramento do que julgamento. Dentro do baú, empilhados com uma ordem que só Jonas compreendia, ficaram os 5 envelopes. Eram simples, numerados com a caligrafia dele.
Ele os colocou sobre a mesa, separando o espaço como um professor que dispõe as lições. Pediu silêncio apenas com o olhar e leu em voz baixa o que estava escrito em cada um, mais para dar sentido do que para condenar. Abriu o primeiro envelope. No envelope de Estevão, encontrou uma moeda polida, de prata brilhante, presa num tecido fino. Havia também, dobrado, um bilhete curto. Para emergências, para quando o frio vier. A moeda era bonita, como a etiqueta de quem mede afeto em termos de valor palpável. Jonas olhou para a cadeira vazia de Estevão e respirou com compaixão. Imaginou a mão do filho tocando a moeda, não para aquecer, mas para marcar limites. Para quem havia partido sem aparecer, a moeda seria um espelho. Amor que se traduz em segurança financeira, porém pesado de cálculo. Sara, cuja cadeira também estava vazia, recebeu um envelope que continha um pequeno espelho de metal, um circular de bolso, já levemente riscado, e um bilhete. Guarda a imagem. Lembre-se de quem fomos. O espelho não mentia. Refletia a pessoa que o segurava, e também a imagem que preferia manter. Ao imaginá-la diante daquele objeto, Jonas viu uma mulher que se vestia para ser vista, que sorria para confirmar valor, e por vezes se negava a ocupar o lugar da permanência. Ainda assim, a dor dela era palpável mesmo na ausência. O espelho pesou na alma de Jonas como se fosse o pequeno mapa daquilo que se perde quando se vive para ser admirado. O envelope de Raul foi aberto com mãos que tremiam levemente, embora ele não estivesse na mesa. Veio por meio de um conhecido que lera a carta que Jonas deixara. No envelope havia uma pedra lisa, uma seixos polido pelo rio e um bilhete onde Jonas escrevera: para o que pesa e não se move. A pedra falou da firmeza que Raul julgava escudo, mas também da rigidez que impede o abraço. Receber aquele objeto era como ver, refletido no material, a consequência de uma presença que se assenta à margem e observa a vida dos outros à distância necessária para não se comprometer. Quando chegou a vez de Daniel, Jonas hesitou um pouco antes de abrir o envelope. Não por incerteza, mas por reverência ao momento. Dentro, havia um pedaço de papel que Jonas retirara do próprio caderno. Uma página com anotações sobre datas em que Daniel deixara de visitar, os nomes das mercadorias que vira na banca nos dias em que Daniel estivera mais ausente, e um parágrafo endereçado diretamente ao filho. Meu filho, você sabe contar os dias e os números, agora conto as faltas. Não te peço riqueza, peço presença. Ali, juntamente com o papel, Jonas colocara um pequeno lenço. Um pano antigo, manchado de tinta, que trazia o cheiro do trabalho, mas também o cheiro de um colo recebido muitos anos antes. A visão do lenço fez com que Daniel baixasse a cabeça. O bilhete de Jonas não acusava, convocava. Daniel segurou o lenço como se tocar fosse admitir tudo aquilo que vinha tentando esconder. O tremor surgiu de novo, dessa vez mais alto, percorrendo os dedos e subindo até os olhos. Ele não falou imediatamente. Ao redor da mesa, havia uma quietude que não precisava ser preenchida por palavras. A carta de Lina, dobrada no bolso do casaco velho de Jonas, brilhava em lembrança como uma segunda luz. Jonas leu em voz baixa o trecho do caderno e acrescentou, apenas: abro aqui o que tenho de ti. Não foi um sermão. Foi um convite a olhar para si mesmo. Lina recebeu o envelope final. Nele, junto de um pequeno bilhete que dizia confiança, havia uma chave simples, de ferro, com a ponta já um pouco arredondada pelo uso. Jonas colocou a chave na palma de Lina, mas ela, com aquela humildade que sempre a guiara, hesitou. Levantou os olhos para o pai e disse baixinho: Pai, não quero aceitar a chave como pagamento. Não quero que o senhor pense que ganho algo por cuidar. Quero cuidar porque te amo, não porque me deste o que é teu. Sua recusa foi uma proteção contra a glória.
Recusou porque não queria que o gesto se transformasse em prova pública de sua virtude. Houve um silêncio de verdade. A recusa de Lina tornou-se mais significativa do que a oferta em si. Jonas, com as mãos cansadas, segurou a mão dela e falou em voz tão firme quanto gentil. Não te dou carga, Lina. Te dou confiança. Não te peço que geres proveito. Peço que me guardes como se eu fosse o que mais preciso. Atenção. Ela então aceitou a chave, não como um símbolo de poder, mas como um símbolo de entrega. A chave não dava riqueza, dava a responsabilidade do cuidado, um voto de que algumas ramificações da vida continuariam vivas na mão que a segurava. Foi nesse momento, quando Jonas colocou a chave na mão de Lina, que algo mudou no rosto de Daniel de maneira que ninguém poderia mais negar. Havia aquelas marcas de culpa já visíveis, os olhos úmidos, as mãos inseguras. Mas agora, havia também uma decisão descobrindo o caminho. Ele se levantou lentamente, como quem ergue não só o corpo, mas a vontade de transformar o próprio ritmo. Aproximou-se do pai com passos que, pela primeira vez, não foram calculados pelo custo. Tomou a mão de Jonas e deixou escapar uma frase curta e verdadeira. Perdão, pai. Ensina-me a ficar. Não foi um pedido grandioso, nem uma confissão arrancada por teatralidade. Foi como quem acende uma vela, sabendo que ela pode orientar passos lentos. Raul, que ouvira do lado de fora a conversa, passou a mão pelo rosto e deixou escapar um respiro que parecia um arrependimento contido. Não fez promessas vazias, apenas murmurou que precisava reorganizar o tempo se quisesse merecer o lugar à mesa do pai. A casa ficou leve. Não porque passados fossem apagados num sopro, mas porque a verdade falada dissolvia o peso do silêncio que vinha entre eles. As ausências não se desfizeram de imediato. As desculpas não se tornaram presença por decreto. Mas havia agora uma abertura real. Alguém havia reconhecido, com humildade, onde falhara, e havia alguém que aceitava ser cuidado sem se colocar em posição de vantagem. Jonas sorriu, uma lágrima curta escapando-lhe do rosto, e sentiu o efeito de um gesto maior do que qualquer conta paga. Nos dias que se seguiram, a mudança não foi de uma só vez. Daniel voltou à banca como sempre, mas passou a fechar mais cedo em certos dias. Não largou o trabalho, nem prometeu ruínas empresariais. Ajustou o ritmo. Comprou um pedaço de lenha extra para a casa do pai. Passou a telefonar sem ser chamado. E num silêncio que disse mais do que palavras, ajudou Lina a consertar o telhado que havia começado a pingar. Não transformou sua vida num conto de renúncia súbita. Transformou hábitos pequenos. O primeiro gesto concreto que fez em público foi simples. Levou ao pai um pote de mel de qualidade bem modesta que havia comprado com uma nota que dizia: "Para adoçar teus dias." Jonas aceitou o pote com a leveza de quem reconhece a vontade que supera a conta. Sara, ao receber o espelho, não apareceu na mesa do pai, mas escreveu uma carta que começou com desculpas e terminou pedindo para que o pai colocasse uma foto antiga na moldura. Não se converteu de imediato à presença, mas decidiu reduzir algumas idas e vindas, e mandou um bilhete onde confessou que olhava para o espelho e, às vezes, via o rosto de uma criança que tinha deixado de pedir colo. A mudança dela foi em silêncio também. Ajeitou a agenda, cancelou um evento social para visitar o pai e, ao entrar na casa simples, percebeu que a elegância da atenção nada tinha a ver com roupas caras. Estevão, por seu turno, telefonou para o pai depois de alguns dias. Deu motivos vagos e, finalmente, marcou uma visita curta. Veio com pressa, mas ficou mais do que o esperado. Segurou no braço do pai e ajudou a podar as roseiras que Jonas cultivava. Não virou o filho perfeito. Limitou-se a fazer algo que sua etiqueta polida não permitia com frequência: sujar as mãos ao lado do pai. Ao sair, apertou-lhe a mão com mais firmeza do que ao entrar e deixou na mesa um envelope com um bilhete onde pedia permissão para voltar no fim de semana. Raul,
que duvidara se poderia conciliar trabalho e afeto, apareceu num sábado de manhã com um carrinho de ferramentas e pronto para ajudar a consertar o celeiro. Não houve palavras grandes entre os dois. O diálogo se deu em pregos, tábuas e o som compassado de uma vida que se ajeita. Ele não mudou por decreto, mudou por repetição de gestos que, dia após dia, foram substituindo a desculpa por presença. As mudanças, quando vistas de fora, pareciam modestas. Mas para Jonas, eram alicerces. Havia em cada gesto uma semente. A transformação do filho que não sabia amar não foi uma iluminação que o fez esquecer sua natureza. Foi um processo de aprender a colocar outro no centro do tempo próprio. Daniel aprendeu, aos poucos, que tempo gasto não é tempo perdido, e que as cifras podem conviver com a ternura quando se escolhe fazê-lo. Lina, que segurara a chave com relutância e depois, com firmeza, passou a visitar o pai com mais frequência. Não porque a chave a obrigasse, mas porque a confiança que lhe fora dada a fez sentir responsável por aqueles fios soltos que são as histórias de família. Não buscou ser dona de nada, virou guardiã de afeto. A casa de Jonas teve sempre e agora mais passos de gente, passos que não chegavam com anúncios de riqueza, mas com sopas, panos limpos, mãos que recortavam as arestas da velhice com cuidado. Houve dias em que Jonas mesmo deixou escapar a melancolia. Não porque a prova tivesse sido uma máquina de eliminar falhas, mas porque a verdade é que o amor não se cura de uma vez. Pede humildade diária. Sentava-se, às tardes, com o caderno aberto, e escrevia pequenas notas de ternura para cada filho, como quem rega plantas. Em uma dessas folhas escreveu: "O que permanece é aquilo que se oferece sem contrato." Guardou a folha no bolso. O caderno transformou-se em um roteiro de visitas, um inventário de gestos, um mapa de onde tinha de voltar. O tempo também levou a pequenas reparações práticas. Daniel, que lidava com papéis, revisou a documentação da propriedade e ajudou a pôr as contas em ordem sem, no entanto, transformar o que o pai tinha em mercadoria. A diferença foi que passou a hablar com Lina sobre as decisões, a consultá-la, a aceitar sugestões daquela que agora tinha uma chave em mãos, não para mandar, mas para cuidar. Houve então uma tarde em que Jonas convidou todos para um chá. Não havia envelopes, nem baús. Era apenas a mesa e a vontade de sentar-se juntos sem formalidades. Os filhos compareceram quase todos. Sentaram-se ao redor, como quem aceita o tempo do outro. Conversaram sobre pequenas coisas. E no fim, Daniel levanta a caneca e disse, com voz ainda hesitante, mas sem medo: "Pai, obrigado por não ter guardado só as coisas. Obrigado por ter guardado a chance de recomeçar." Não foi um discurso ensaiado, foi uma confissão franca. Jonas sorriu. O recomeço é dado a quem aceita praticá-lo. A transformação, portanto, foi sobretudo prática. Daniel trocou números por reuniões de família. Raul organizou um dia por mês para ajudar. Sara passou a cortar, às vezes, compromissos sociais para almoçar. Estevão ofereceu um emprego eventual a quem precisava, mas com a condição de que se enriquecesse à mesa com visitas. Lina manteve a chave como símbolo de cuidado e usou-a para abrir a porta, não para fechar, mas para convidar. Passaram-se meses e as mudanças se sedimentaram em ritos. Um jantar no primeiro dia de cada mês, uma ida ao mercado em que Daniel já não faltava, uma ligação semanal de Raul. Jonas envelheceu com a serenidade de quem plantou perguntas e viu aos poucos respostas pequenas brotando. Não foi um final espetacular. Foi um fim tranquilo, à medida do homem que sempre soube medir seu mundo em atos modestos. Num dia de sol, Jonas sentou-se ao pé da janela, olhando a chave na mesa ao lado do caderno. Pensou em tudo aquilo que havia aprendido. Que amor não se compra, e que riqueza não é apenas o que se acumula em papéis, mas a coragem de deixar que outro cuide de si. Escreveu uma última anotação no caderno.
Entregar a chave foi o ato mais leve que fiz. Quem recebe, cuida. Quem não recebeu, ainda pode vir. Fechou o caderno com a calma de quem fez o seu besteiro. A pergunta do começo: o que aconteceu com o filho que não sabia amar? Ganhou uma resposta simples nas semanas que seguiram. Ele aprendeu a escolher. Não que tenha deixado de ser ele mesmo. Antes, escolheu, uma vez por dia, colocar o pai na frente do negócio, chamar a filha para uma ajuda, levar a mão ao ombro do irmão. A mudança mais notável não foi teatral. Foi uma sucessão de gestos que, com o tempo, somaram uma nova vida. No epílogo silencioso, Lina cuidava das plantas, Daniel aparecia com caixotes de fruta e partituras de uma rotina mais humana. Raul convidava o pai para visitar o celeiro. Sara encontrava no rosto do pai a confirmação de que a beleza mais duradoura é a da atenção. Jonas dormia à noite com a sensação de tarefa cumprida, não porque o mundo lhe devolvera tudo, mas porque, ao abrir o baú, tinha escolhido dizer quem merecia a sua confiança. A herança verdadeira, pensava ele, não era a chave, nem os papéis. Era o ato de confiar alguém com o seu íntimo. E assim, o que aconteceu com o filho que não sabia amar? Ele não foi transformado por um milagre aparente. Foi alcançado por uma série de gestos que o chamaram de volta ao essencial. Aprendeu a medir a vida não apenas com números, mas com a capacidade de permanecer. E no fim, a casa no vale tornou-se mais habitada, não apenas de corpos, mas de cuidados. Jonas deixou a chave nas mãos de quem soube recusar a glória e aceitar a responsabilidade. Os filhos, por sua vez, começaram a tecer entre si uma nova forma de amor, menos performática, mais cotidiana. Se esta história tocou você, escreva nos comentários. O que é herança verdadeira na sua família? Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa ouvir que amor se prova na presença. Se deseja acompanhar mais histórias como esta, inscreva-se e volte sempre.